Vídeo com informações importantes, porque enquanto a gente grava esse vídeo aqui, o Flamengo está viajando para a Argentina, local do duelo com Estudiantes na quinta-feira. Jogo muito importante para o Flamengo na Libertadores, jogo de vida ou morte. O Flamengo venceu o jogo de ida por 2-1, depois de muita polêmica envolvendo a arbitragem, e agora tem um jogo da volta. E o treinador do Estudiantes cutucou o Flamengo, provocou o Flamengo, pois é. E por falar em Flamengo, temos a lista de jogadores que viajaram. O Jorginho está na lista da viagem, mas isso não quer dizer que ele vá a campo na quinta-feira. Ué, como assim, Vene? Ele viajou para quê? Para receber milha apenas da viagem? Calma, eu vou explicar a situação para vocês e vocês vão entender, e a gente vai trazer aqui quais jogadores viajaram. Inclusive, um jogador acabou não viajando porque sofreu uma contusão e foi vetado pelo departamento médico do Flamengo. A gente vai trazer essas informações. Vamos lá, galera. Flamengo foi oficializado como patrimônio histórico, cultural e imaterial do Rio de Janeiro. A lei é de autoria da deputada estadual Verônica Lima. E o BAP, presidente do Clube Carioca, recebeu o diploma na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Então, fica aí mais uma honraria à instituição do Flamengo. Galera, Felipe Tereza, o jogador se despediu, a gente trouxe aí todas as informações no último vídeo, porque que o Flamengo decidiu rescindir um contrato dele, mesmo sendo um jogador que chamava muita atenção pela sua qualidade técnica, um jogador tratado aí como promessa nas categorias de base, autor de gol do título do Mundial 2024, mas por algumas atitudes feitas pelo jogador e por algumas não feitas também, o jogador não estava, enfim, tendo uma postura adequada no dia a dia do Flamengo, e aí o Flamengo decidiu rescindir o contrato dele e ele se despediu nas redes sociais. Hoje encerra um ciclo no Clube de Regatas do Flamengo, o time do meu coração e que sempre terá um lugar especial na minha vida. Apesar das circunstâncias, saio com gratidão por ter sido a oportunidade de vestir essa camisa tão pesada e cheia de história. Foram momentos de muito aprendizado, crescimento e vivências que levarei para sempre comigo. Jogar pelo Flamengo foi a realização de um sonho de infância, algo que ficará marcado para sempre na minha trajetória. Agradeço a todos os profissionais do clube, aos meus companheiros de equipe e principalmente à nação rubro-negra que, com seu apoio e paixão, torna o Flamengo único no mundo. Sigo o meu caminho no futebol com respeito, gratidão e coração em paz, certo de que dei o meu melhor em cada momento que estive aqui. Finalizou Felipe Tereza, então tá aí o texto publicado pelo jogador em suas redes sociais. Bom, galera, o próximo assunto agora, falando do jogo de quinta-feira, esse jogo que promete nos bastidores, o clima hostil já foi criado pela imprensa e o treinador do Estudiantes deu uma valorizada ainda mais nesse clima hostil. O Eduardo Domingues, quando ele foi perguntado na coletiva de imprensa ontem, inclusive o Estudiantes jogou nessa segunda-feira contra o Defensa e Justiça, poupou 10 titulares, tá? E mesmo assim venceu. E ele foi questionado sobre a situação do Gonzalo Plata, que teve o cartão retirado e vai poder ficar à disposição contra o Estudiantes na quinta-feira. Temos que nos concentrar em passar de fase. Não adianta discutir agora se Plata merecia ter sido expulso antes ou não. A autoridade máxima é a Conmebol. E aí, depois ele aproveitou para alfinetar o Flamengo e criticou o que chamou de pressionar nos bastidores. Flamengo pressionando nos bastidores. Que piada, mas ele disse o seguinte: com todo o poder que eles têm, estamos a um gol. Eles são um time poderoso e têm as ferramentas para falar e pressionar. Deixem que falem, eu me concentro em trabalhar e demonstrar com a nossa gente. Inventaram várias histórias de que o Bandeirinha recomendou que eu tirasse o Gomes. Muitas vezes dizem um montão de coisas, e quando você joga contra um grande time como o Flamengo, deixa essas coisas para eles. Então tá aí o treinador do Estudiantes cutucando o Flamengo. Olha, esse jogo promete. Por outro lado, o Saúl não entrou em polêmica e avaliou o confronto de ida com Estudiantes e projetou o jogo difícil que será na quinta-feira na Argentina. Na última partida não tivemos muita sorte. É verdade que doeu muito. Jogamos para ganhar, mas no final a sorte não esteve do nosso lado. O trabalho foi bom e positivo, disse o Saúl, que para mim hoje é titular absoluto no time do Flamengo. E o Saúl deve ter ao seu lado
o Jorginho. Eu digo deve porque ainda não é certo que ele esteja à disposição para o jogo de quinta-feira. Mas, Vene, ele não está na lista de relacionados para viagem? Pois é, e a lista de relacionados para viagem tem Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Cleiton, Danilo, De Rascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Emerson Royal, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Guilherme Varela, Jorginho, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Pedro, Plata, Rossi, Samuel Lino, Saul, Vinha e Wallace. Ou seja, são vários jogadores, alguns não ficarão no banco de reservas. O Felipe Luiz terá que selecionar aí alguns jogadores para nem serem relacionados para esse jogo de quinta-feira. Mas, Vini, por que eles estão viajando? A resposta é simples. No último vídeo, para quem assistiu, pôde perceber que a logística do Flamengo será especial para o jogo de quinta contra o Estudiantes e domingo contra o Corinthians, porque da Argentina o Flamengo vai direto para São Paulo, local do confronto com o Corinthians no domingo. Jogo extremamente difícil também. E o Jorginho está na lista de viagem, não quer dizer que ele estará à disposição na quinta-feira contra os Estudiantes. Se você me perguntar hoje, terça-feira, Vene, você acha que ele vai para o jogo? Eu acho que ele vai para o jogo. Eu acho que ele será relacionado. Mas eu, como jornalista, eu preciso ter o cuidado para não mexer com o sentimento de vocês, torcedores, e cravar que ele vai sim para o jogo e depois não acontecer, e depois vocês ficarem revoltados aqui comigo. Não posso, eu preciso ser sincero. Ele deve ir, ainda não é certo, até porque tem um treino dessa quarta, que será no CT do Defensa e Justiça. E se ele voltar a sentir dores, onde ele estava com problema muscular, na coxa, onde ele teve um edema? Então, assim, tem que tomar cuidado. Eu estou tomando cuidado na hora de passar a informação para vocês. Inclusive, por falar em informação, o Flamengo divulgou um boletim médico. Vocês nem perceberam, mas o Michael não está aí na lista de relacionados. Por quê? O atacante apresentou dores no tornozelo esquerdo e foi vetado da viagem pelo departamento médico do Flamengo. Ele permanece no Rio de Janeiro realizando tratamento. E o Eric Pulgar segue o cronograma de recuperação estabelecido pelo departamento médico do Flamengo e entrou na reta final dos trabalhos em campo acompanhados pela fisioterapia. Então, novamente, o Michael tendo um problema físico, e eu repito o que eu falei anteriormente. O pior custo-benefício do Flamengo nos últimos anos é o retorno do Michael ao Flamengo. Um jogador que pouco apresentou, longe de ser aquele Michael que foi na sua primeira passagem pelo Flamengo, e um jogador extremamente caro. O salário dele inflacionou o elenco do Flamengo, porque vários jogadores passaram a pedir renovação de contrato para ter um aumento salarial após a chegada do Michael. Mas, Vene, como é que eles sabem? Gente, todo mundo conversa no futebol. Todo mundo sabe quanto um ganha, quanto um mais ou menos ganha. Então, é isso. Pelo menos é a minha opinião sobre o retorno do Michael. Mas isso aqui não é uma crítica à antiga gestão. Contratações são feitas. Umas dão certas e outras dão erradas. Mas o Michael, a chance de dar errado era enorme. Foi contratado na base do desespero. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fui! O Flamengo pode contar com Jorginho no duelo com o Estudiantes, na próxima quinta-feira, pelas quartas de final da Libertadores. O volante está recuperado de um edema na coxa esquerda e embarcará para a Argentina com a delegação. A presença do ítalo-brasileiro na viagem não garante sua presença em campo contra os argentinos. Isso porque o Flamengo seguirá de lá para São Paulo, onde enfrentará o Corinthians no domingo, pelo Brasileirão. Até a última segunda-feira, ele ainda não estava reintegrado ao grupo. O problema muscular tirou Jorginho dos últimos 4 jogos do Flamengo. Ele não entra em campo desde a goleada de 8-0 sobre o Vitória, que aconteceu há quase um mês, antes da data FIFA. Para se classificar às semifinais da Libertadores, o Flamengo precisa de um empate contra o Estudiantes em La Plata. O rubro-negro venceu o jogo de ida por 2-1 no Maracanã, em partida marcada por atuação desastrosa da arbitragem.